eu sei que ele vive. Oh, aleluia. E por fim ele vai se levantar. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Querido, espera nele. Mas tenha um pouco de paciência. Descansa. Não fique indignado. Tem gente que fica indignado achando que o ímpio prospera, o outro prospera, fulano prospera, o outro nem crente nada. Sabe quem passou por essa mesma situação? Asaf chegou um momento, ele disse: Senhor, eu habito numa. Onde Asaf morava, eu acho que naquela época não tinha asfalto, mas algumas tinham cascalho. Ele morava numa casa de madeira com barro. E ele disse: eu não posso dar nada para meus filhos. E Asaf chegou numa situação que ele falou: Senhor, olha como eu estou. Mas ele não desistia. Aí ele começa a refletir, começa a pedir perdão e começa a escrever mais salmos e louvar ao Senhor, o seu nome, a sua benignidade para sempre. Exaltado seja o nome do Senhor. Querido, não tem como. Olha, Davi tinha que fugir de Saul. Saul tentou matar ele. Ele disse que Davi teve a oportunidade de matar Saul. Ele disse: eu não posso levantar contra o ungido de Deus. Se fosse outro, já tinha matado, mas ele estava esperando o tempo de Deus colocar ele no lugar de exaltação. E chegou o momento que Deus colocou. Quando ele assume o reinado de Israel, sabe o que acontece? Os filisteus ficam sabendo, aí já vai contra ele. Sabe o que ele faz? Vai consultar o Senhor e diz: Senhor, eu vou sair da peleja. Deus diz: vai, eu estou contigo. Aí ele vai, vence, os filisteus batem em retirada. Aí os filisteus vêm com mais um exército maior e vem e diz: Senhor, e agora? Eu saio. Deus disse: não, deixa comigo. Fica só atrás das arvoredas e fica olhando o que eu vou fazer. Deus coloca uma confusão deles lá. E de repente, meu querido, é assim que funciona. Nós devemos confiar em Deus, consultar em Deus, consultar a Deus, esperar no Senhor, confiar nele, descansar nele, e espera com paciência que ele vai fazer. Olha, Deus, ele não pode revogar a sua palavra. Deus, ele não pode, querido, se contradizer. Deus não pode olhar e ver um justo desamparado, que é o que está diz aqui nesse salmo, no verso de número 24, ou seja, verso de número 25: fui moço e agora sou velho, contudo nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ele diz: olha, fui moço, fui criança, agora já estou velho, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Se você confiar em Deus, até os teus filhos serão abençoados, até os teus netos serão abençoados por causa de ti. Sabe que Deus diz para Abraão: bendita será a nação por causa de ti. Aleluia. Sabe que nós somos benditos? Acho que Abraão é o nosso pai na fé. Olha, e diz no verso 24, que eu ia citar: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Aleluia. Deus é fiel. Deus é poderoso. Olha, deleita no Senhor, e Ele vai conceder o desejo do teu coração. Interessante, Deus conhece o desejo do nosso coração? Conhece, mas Deus quer que você põe para fora. Fala. Fala. Por que eu digo que fale para Ele? Quando Jesus encontra aquele cego de Jericó, Bartimeu, Jesus olha bem para ele e diz assim: o que você quer que eu te faça? O que você quer que Deus faça para você? Tem um hino de corinho antigo, né? Conte para Jesus aonde é a sua dor.
Mas pastor, Jesus sabe, eu sei que sabe, mas conte para ele. Jesus olha para aquele homem e diz assim: o que você quer que eu te faça? Ele diz: Senhor, eu quero ver. Irmãos, para Jesus era tão simples. Se fosse para mim, sabe o que talvez ele ia fazer? Levar para um especialista, ver se tem evoluções, pelo menos fazer uma transplante de córnea. Mas para Jesus é tão fácil. Jesus diz: então vem. Uma festa. E na mesma hora ele começou a enxergar. Diz a Bíblia que ele tornou a ver. Ele havia ficado cego, havia perdido o privilégio de enxergar, de ver as belezas que Deus fez no mundo, das coisas maravilhosas que Deus fez. E ele volta a enxergar. Tem pessoas que precisam voltar a enxergar os milagres de Deus. Você precisa voltar a enxergar as bênçãos de Deus. Às vezes você está lutando tanto com o seu braço, está se fatigando tanto, né? E não está enxergando mais as bênçãos de Deus na sua vida. Por isso que a Bíblia diz que maldito é o homem que confia e faz no seu braço a sua força. Querido, sem Deus nós não somos nada. Um zero à esquerda, mas com Deus na frente nós temos valor. E muitas vezes nós estamos batendo, correndo de um lado para o outro, fazendo, fatigando tudo. Por quê? Porque não confia, porque não espera. Tem que esperar, e esperar, querido, com paciência. E esperar não é para qualquer um, principalmente se a pessoa é ansiosa. Tem aquela pessoa que é ansiosa. Eu sou ansioso. Só para você ter uma ideia, gente, de férias, tudo eu acordava às 5h30 da manhã, acordava às 6 horas da manhã. E aquela eu não consigo, porque eu sempre acordo às 6 horas da manhã, então eu acordava às 5h30 e já levantava e falava: meu Deus. Ou seja, a ansiedade às vezes nos atrapalha. Deus fala que vai fazer, a gente já pensa aqui na frente. Ele diz que o anjo acampa ao nosso redor, mas na hora da corrida você larga o anjo para trás e o anjo te acompanha. Para que essa ansiedade? Queremos chegar logo. Você vai chegar do mesmo jeito, mas espera no Senhor, confia nele. Confia nele, tem que esperar. Deleita no Senhor, Ele conhece o desejo do seu coração. Deus sabe o que você precisa. Deus conhece e é poderoso para suprir todas as tuas necessidades. Vou contar um testemunho aqui. Irmãos, eu fiquei hospedado numa casa em Campos do Jordão, uma mansão. Só para os irmãos também, o aluguel no final de semana é de 1.500 a 2.000 por final de semana. E eu fiquei de graça. Deus preparou, eu fiquei de graça. E essa casa é a patroa da minha mãe. Minha mãe trabalha quase 40 anos nessa família cozinhando. E quando eu fui a primeira vez lá, eu tinha 14 anos. Se você é bom de conta, eu tenho 45, então 31 anos atrás. Só que eu ficava no quarto da empregada lá fora. Porque o quarto da empregada é do outro lado de fora. Daí eu era filho da empregada. Na realidade, minha mãe ia lá para cozinhar. E é uma profissão digna. Doméstica é uma profissão digna. Mas como Deus é tão bom, Deus preparou, agora eu fui para lá. Caseira lá, caseiro de lá, recebeu a gente, deu a casa, fez isso. De antemão ela tinha falado: pode escolher o quarto que você quiser, que tem 6 quartos naquela casa. Aí a mulher foi lá, colocou lenha na lareira, fez lá para a gente acender a lareira, aquela coisa, tudo aí, tudo bem, foi uma bênção. Voltamos, aí eu fui lá para levar um livro do Marcos Ricardo, o seu nome é Jesus. Aí ela me recebeu na casa dela, a patroa da minha mãe servindo um cafezinho para mim, para minha mãe e para minha esposa. Mulher rica. E ela lá dando café, e o outro olhava o livro, que lindo, essas coisas, pegou algo, mostra algo. Aí eu fiquei pensando: Jesus, como Jesus faz, né?
Só Jesus que faz isso. Sabe o que ela falou? Ela tem um apartamento na praia do Guarujá, não sei se alguém já foi lá, chama para encerrar. E o prédio fica dentro do mar, em cima das rochas que ele foi construído. Ela falou: o dia que você quiser, a hora que você quiser, está disponível para você ir para lá. Bom, só Jesus que faz isso. Nós tivemos no Guarujá, depois fomos para Santos, não pagamos nada de diário, Deus preparou tudo de graça. Né? Mas sabe por quê? Deus é fiel. Deus é fiel. Mas para isso você precisa confiar. Olha o que diz o texto, vamos lá. Deleita no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo. Descansa no Senhor, espera nele. Salmo 115. Você me fala agora. Os que confiam no Senhor são como que não, assim como Ele está em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu. Você já parou para pensar? Deus está em volta de você. Isaías escreve no livro dele: olha, nunca se ouviu e nunca se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você já parou para pensar? Deus trabalha para nós, mas Deus trabalha para aqueles que nele esperam. O segredo é esperar e confiar em Deus, é entregar totalmente, não é parcialmente. Entregar totalmente. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Eu não estou dizendo, como diz alguns pregadores, ele põe Deus na parede, não é nada disso. A palavra diz que Deus é fiel. Quando Deus foi prometer para Abraão, Deus não tinha ninguém para ajudar, Deus jurou por si mesmo. E Deus falou: eu vou fazer, pronto, acabou. Querido, que nesta noite nós possamos sair daqui hoje convictos que Deus é poderoso para conceder o desejo do nosso coração. Interessante que quando Jesus vai a primeira vez na casa de Lázaro, diz a Bíblia que Marta estava servindo e Maria estava lá orando. Aí Marta disse: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui? É que eu queria dar uma lição de moral em Jesus. Tem crente que gosta de dar lição de moral. O Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui? Jesus diz o quê? Eu estou trabalhando aqui sozinho. E a minha irmã aí, o Senhor não fica incomodado, não? Aí Jesus disse: Marta, você está ansiosa. Uma coisa só basta. E Maria escolheu a melhor parte. Não deixe que a ansiedade te atrapalhe. Confie no Senhor. Espera. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Deus é fiel na tua vida, na minha vida, na nossa vida. E como eu disse, não foi Davi que escolheu a Deus. E a mesma coisa Jesus disse: não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a Deus. Nós somos privilegiados, escolhidos por Deus. Amém? Escolha que temos nos lados. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus te fiel, Senhor. És poderoso, Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória. Quem sabe você está como Ana, já não tem nem força mais para orar. Muitos nem acreditam em você. Glória a Jesus. Sabe o que Paulo fala quando você está como Ana? Que você não sabe pedir como